o líder, para você seguir, tem que estar perto. Binóculo. Binóculo, você segue o líder. O líder disparou. O Botafogo venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Dessa vez o clássico foi contra o Vasco. Tá chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem. Tiquinho Soares é fogo. Pelo visto, por aqui ninguém tá mais brabo com a saída do técnico Luiz Castro do comando da equipe. Cara, eu odiei. Você odiou o Luiz Castro ter saído? Sim, porque ele tava no meio do Brasileirão e ele sai, podia ser pelo menos no final. O português aceitou a proposta milionária do Al Nassr, time árabe onde joga o Cristiano Ronaldo. A partida na quinta-feira passada pela Sul-Americana foi a última dele pelo Bota. Acabou, passado. É passado. E hoje Tiquinho Soares é melhor que CR7. É isso aí. Tchau, CR7. Tiquinho! Eu acho que a torcida não precisa ficar brava com isso, não. É claro que ele não se despediu como a gente tinha pensado, né? Mas agora é levantar a cabeça e pensar no jogo de hoje. O confronto entre o líder Botafogo e o 18º colocado, o Vasco. Vai ser 1-0, gol de Pedro Raul. O Kaique foi até a porta do Newton Santos, mesmo sabendo que não poderia entrar no estádio. O Vasco sofreu uma punição por causa da confusão ocorrida na partida contra o Goiás, em São Januário. Os torcedores não têm direito a ingressos nos jogos em que é visitante, como ontem, e tampouco quando for o mandante. Verdade, tem um barzinho aqui que tem a televisão. Eu vou comer um churrasquinho ou um salgadinho e vou daqui a pouco pra ali assistir o jogo do Vasco e Botafogo. Bom, podia até ter torcedor do Vasco disfarçado no meio desse mar de gente. E bota gente nisso. Foi um espetáculo da torcida botafoguense. Quase 40 mil pessoas estiveram no Newton para apoiar o time. Um clássico em que os clubes ocupavam posições bem desiguais na tabela, mas com uma semelhança. Botafogo e Vasco vieram para o confronto com técnicos interinos. Foi a segunda partida do William Batista como treinador do Vasco. Ele substituiu Maurício Barbieri, demitido. Para o Cláudio Caçapa, era estreia. A primeira impressão. O Botafogo conseguiria ser uma equipe vitoriosa sem a presença do Mister Luiz Castro? Pelo visto. Rafael levantando para a área, Tiquinho, cabeceio, Léo Jardim! As jogadas aéreas permaneceram como uma das armas mais perigosas do time no primeiro tempo. E foi pelo alto que o Rafael se machucou. Após a partida, o Botafogo informou que o jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Quem poderia ter se contundido nesse lance aqui foi o árbitro Rafael Claus, derrubado sem querer, claro, pelo Marlon Gomes. A jogada mais bonita da primeira etapa veio nessa bicicleta do Tiquinho Soares, que passou perto demais do gol vascaíno. Se entra essa bola do Tiquinho Soares! Ai, 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 o movimento, a visão. A chuva caía forte e o Vasco resistia em pé. Só que aos 7 minutos do segundo tempo, o Luiz Henrique tabelou com o Tiquinho. Saiu na cara do Léo Jardim e tocou por baixo do goleiro, fazendo o primeiro gol do Botafogo. O Vasco tentou reagir com as próprias pernas, mas a melhor oportunidade da equipe veio dos pés do adversário. O Adrielson errou a saída e o Alex Teixeira ficou cara a cara com o Lucas Perry. E se a bola foi no contrapé, o goleiro usou a canela para defender como pôde. Defesaça também do outro lado, o Léo Jardim pegou a cabeçada do Júnior Santos. O jogo estava muito agitado, muito corrido. Tiquinho avisou, tô morto. Foi substituído pelo Carlos Alberto. Quase 12 minutos depois, o Carlos recebeu a bola ainda no campo de defesa e disparou para o ataque. Partiu da esquerda e, usando muita velocidade, conseguiu, com 4 toques, fazer o segundo gol do Botafogo. Explode mais uma vez o Newton Santos! No momento de puro êxtase da torcida do Botafogo, que vê o placar ser ampliado. Na comemoração, ele homenageou o contundido Rafael, mostrando a camisa número 2 do lateral. O Rafa é um cara que não merece passar por isso, mas infelizmente o futebol tem desse, né? Carlos Alberto
paraibano, como o autor do primeiro gol, Luiz Henrique, como o ídolo do time, Tiquinho Soares. Cuscuz, né? A gente come muito cuscuz com carne de charque, é isso. Os torcedores puderam se deliciar com mais uma vitória do Botafogo no Brasileirão. Já compuseram até música nova. Cara, bacana demais, viu? Tô muito feliz por poder passar esse momento com eles. Eu acho que o que a torcida fez hoje é algo que vai ficar marcado. Segue o líder. 7 pontos à frente do segundo colocado, o Grêmio. Na próxima rodada, os dois times se enfrentam. Pro Bota é jogo fora de casa. O Vasco sofreu a 8ª derrota em 13 jogos e segue na zona de rebaixamento. Não conseguimos explorar tantos os espaços do Botafogo. No segundo tempo tomamos um gol, tivemos que correr atrás do placar porque o Vasco precisa de pontos e logicamente que o jogo ficou mais vulnerável. O Botafogo continua arrepiando no campeonato. E hoje, nenhum torcedor duvida mais que o Brasileirão esteja momentaneamente seguro em boas mãos. A SAF do Vasco devia pegar a dica. É cuscuz e carne seca para os jogadores. É nisso que tem que investir. Como que o cara entrou com um cavalo no estádio? Não, e levar esse cavalo pro estádio? Ele foi de metrô? Ele foi de metrô, foi de trem? O Zorro é sócio, Luiz. O Zorro é sócio, já. Ah, então tá explicado. Ou ele foi a cavalo mesmo. Não, É ele um foi a figura. galope. Esse daí é Não, e figura. assim, quer passar o Botafogo do Campeonato Brasileiro? Pode tirar o cavalinho da chuva. O cavalinho, O cavalinho tava lá na chuva, ficou bem na chuva. Aguentou. Lofredo, é grande, né? É impressionante a diferença, é impressionante a incapacidade do Vasco de criar jogada, né? Ali recuado. A gente estava falando sobre times minimamente organizados contra times desorganizados. Também não é o caso do Botafogo, não está no minimamente organizado. O Botafogo está no organizadíssimo. Né? E sai o técnico, eles chamam o técnico, tira o técnico assim das férias. Vamos pegar um auxiliar lá. Também, e não é qualquer técnico, não. Vamos falar, foi uma ideia bem diferente, tá? Você tirar o Cláudio Caçapa, que é da comissão técnica do Lyon, o Textor é dono do Botafogo e dono do Lyon, pego ele meio do nada, trago para assumir o time num jogo. Não diria que, eu diria que fugiu muito do básico, tá? Eu diria que foi bem arriscado, deu certo, mas foi bem arriscado, porque você pega alguém que não está no dia a dia do clube. Sim. É a primeira vez que eu vejo um interino que não assumir, não sendo do clube. É a primeira vez, eu não me lembro de alguém trazer um interino. Indiretamente ele é do clube. Ele não tá, ele é da holding. Da holding. Isso. Né? É a primeira vez, eu não me lembro. Agora, é um cara com experiência no futebol, com as licenças. Todas, estudado, né? E com a capacidade de desenvolver um trabalho que já está consolidado. Porque eu acho que é esse o talento que ele tem que ter, no fim das contas, de perceber o que foi feito e manter. Tem que ter essa capacidade de entender o que tinha sido proposto pelo Luiz Castro e toda a sua comissão e manter, ainda que ele não assim conheça. sai o Carlos Alberto, que assim, não vinha jogando tanto assim, né? Então tem alguma ideia que pode ter sido passada pelo Lúcio Flávio para ele, mas enfim, no geral é um processo muito diferente, um time consolidado, um time com ideias desenvolvidas, ainda que o técnico saia e dê aquela confusão inicial, contra um time, não sei nem se dá para chamar de um time. E não é por falta de dinheiro, Lofredo. Está vendo uma reportagem do Jornal o Globo no final de semana? O investimento é até próximo. O Vasco investiu até um pouco mais nas contratações, desde que, né, da SAF. É que dinheiro... Mas só em contratação. O dinheiro não vem junto com a capacidade de trabalho. Exatamente. Se a gente pegar as 4 maiores folhas salariais do futebol brasileiro, a gente vai entender um pouco isso, que se não tiver um trabalho bem consolidado, uma ideia de metodologia de trabalho, só o dinheiro investido não funciona. Eu estou falando de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians. Isso. E aí, em cima desse dinheiro, dá para você ver que só dinheiro não resolve. Ou só o dinheiro gasto ou mal gasto não resolve. Você tem aí 3 tipos de trabalho nessas 4 folhas. Né? 2 bem feitos, de modo diferente, mas bem feitos, com dinheiro, Flamengo e Palmeiras.
que o dinheiro conseguiu sustentar, consegue sustentar. Ele é um trabalho mediano e o dinheiro sustenta. E o outro que o dinheiro é jogado no lixo, que é o caso do Corinthians. E aí em Botafogo e Vasco, você tem um trabalho em que tem um dinheiro sendo injetado vagarosamente no clube. Botafogo não pegou o dinheiro e gastou todo na primeira janela. Foi em algumas janelas. Na primeira janela cometeu diversas falhas, na segunda janela corrigiu. Depois as correções foram pequenas. Hoje é da segunda janela, sim, né? E ao longo do tempo também investiu em melhorias para o treinamento, no centro de treinamento, no gramado do estádio, que faz diferença. Então aí é dinheiro aliado a trabalho. Odé, só sobre um pouquinho em cima da partida, que eu acho que é um jogo muito simbólico para as pretensões do Botafogo e para essa virada de chave. É uma vitória que ela chega num momento super importante para mostrar que há vida sem o Luiz Castro dentro desse Botafogo, né? Por ser um clássico contra um rival que historicamente tem mais vitórias do que derrotas contra o próprio Botafogo. Era uma situação em que 2 técnicos interinos estavam em campo. O Botafogo ainda teve o problema do Rafael de Plácido, entrou e não comprometeu. Tanto que a gente vê antes da lesão, da saída, 2 lances em que o Rafael conecta o Adrielson e o Tiquinho. Tem o lance da bicicleta que o Tiquinho quase faz um gol, mas coletivamente falando dentro de campo, foi um banho de bola do Botafogo contra o Vasco, que teve pouquíssimas oportunidades. A grande oportunidade do jogo pro Vasco da Gama foi aquela em que o Alex Teixeira sai num erro do Adrielson e aí também tem não é sorte de campeão, porque ali eu acho que é competência de se ter um goleiro em alto nível, que é a defesa do Lucas Perry. Depois a gente vê até uma grande defesa do Léo Jardim também, que por mais que o time do Vasco esteja desorganizado, é um grande goleiro e um grande achado do Vasco nesse investimento de SAF. Mas a gente vê um time fisicamente preparado, né? Por mais que o Tiquinho no finzinho ali fala que está morto porque ele tinha condição física para doar tudo que ele doou na intensidade que era exigida na ideia de jogo do Botafogo, trazida pelo Luiz Castro, mas que, pelo menos pelo jogo de ontem, me aparenta que vai permanecer. É um time que sabe exatamente a noção de espaço de cada um dos seus companheiros. A gente falava de compactação nos jogos anteriores. É um time completamente compactado. Você vê nas ações que a defesa não dá um passo sem que o meio de campo dá esse passo à frente também. Se é necessário recuar com um passo para trás, recua ataque, meio e defesa. É muita organização, é um time muito físico e por mais que não tenha talentos individuais que destoam tanto, por mais que eu acho que Tiquinho e Adrielson e Lucas Perry destoam tecnicamente falando dos outros jogadores do time, é um time muito equilibrado e esse equilíbrio faz com que o Botafogo seja o líder do campeonato. E se vencer o Grêmio na próxima rodada, ele vai ter a melhor campanha da história dos pontos corridos em 14 jogos, igualando o Corinthians de 17 em número de pontos, mas caso vença o Grêmio fora de casa, que é um grande jogo, vai ter uma vitória a mais do que aquele Corinthians de 17. Maravilha. Luiz, você mencionou o Rafael, informação depois do jogo, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, está sendo assistido pelos médicos. A gente vai ter mais informações, mas de cara já se sabe que é uma lesão grave e fica toda a solidariedade dos colegas, porque ele vem de uma lesão grave. No ano passado passou 7 meses em recuperação por uma outra lesão, mas também muito séria. Já tinha tido problema de afundamento da face, que foi mais curtinho, mas também. Então, por isso a gente viu toda a solidariedade dos colegas naquele momento.